Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos continuar aqui com as nossas aulas de preparação para o Enseja 2024. Hoje nós vamos aprender a calcular o volume dos principais sólidos geométricos. Vamos começar então a nossa aulinha aprendendo o que é volume. Nós podemos definir volume como sendo o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Para a sua prova do Enseja, é importante que você saiba, no mínimo, a calcular o volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo. Para calcular o volume de um cubo, nós aprendemos que um cubo ele tem todas as suas arestas com a mesma medida. Então, basta você pegar a medida de uma aresta e elevar ao cubo, ou à terceira potência. Então, vai ficar a aresta, que nós estamos chamando aqui de L, ao cubo. Para ficar mais claro, nós vamos ver alguns exercícios nos próximos slides, tá bom? Agora, nós temos aqui um volume de um paralelepípedo e nós queremos calcular o seu volume. Basta você saber qual é a medida da base, da largura e a medida da altura. E para calcular, então, o volume de um paralelepípedo, você vai multiplicar a medida da base vezes a medida da altura vezes a medida da largura. E assim você vai encontrar o volume de um paralelepípedo. Observe que o volume, pessoal, é a medida do espaço tridimensional. Ou seja, como nós estamos multiplicando três dimensões, como por exemplo aqui no paralelepípedo, que é o comprimento, a largura e a altura, a resposta ela vai estar em unidades cúbicas por definição. No nosso sistema internacional de unidades, nós temos que a unidade padrão de volume é o metro cúbico. E é importante que você grave também, pessoal, que 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1.000 litros. Para a gente estar frisando melhor esses conceitos que nós falamos aqui, nós vamos fazer agora alguns exercícios. Vamos então aqui resolver alguns exercícios. Nós queremos calcular o volume do cubo e do paralelepípedo nas figuras abaixo. Nós queremos saber também quantos litros cabem nesse paralelepípedo. Vamos começar então, pessoal, calculando o volume desse cubo. Nós aprendemos no slide anterior que o volume de um cubo é a medida de uma das suas arestas, que nós vamos chamar aqui de A, elevada à terceira potência. Então, para calcular o volume de um cubo, basta a gente pegar a medida de uma das arestas, que no caso aqui é 10 centímetros, e elevar ao cubo. Então, o volume aqui deste cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Nós vamos encontrar que o volume desse cubo aqui é de 1.000 centímetros. Centímetros o quê? Centímetros cúbicos. Essa daqui é a nossa resposta. Agora, pessoal, nós queremos calcular o volume desse paralelepípedo. Nós aprendemos que para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar a sua base, ou seu comprimento, vezes a sua largura, vezes a sua altura. Basta substituir, então, os valores aqui nessa fórmula, que nós vamos encontrar o volume desse paralelepípedo. Então, nós temos que a base tem 30 metros. Aqui, nós temos que a largura tem 18 metros. E nós temos que a altura tem 12 metros. Então, basta fazer essas multiplicações que nós vamos encontrar o volume desse paralelepípedo. Então, vai ficar 30 vezes 18 vezes 12. Isso vai dar um total de 6.480 metros cúbicos. A questão também perguntou quantos litros cabe nesse paralelepípedo. Nós vimos no slide anterior, e é importante que você grave com muito carinho essa informação, que em 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. Então, para a gente saber quantos litros cabem nesse paralelepípedo, basta a gente fazer, então, uma regra de 3. Nós vamos ter assim, ó, 1 metro cúbico, 1.000 litros,
Então, em 6.480 metros cúbicos, cabem quantos litros? Agora, fazendo essa multiplicação de forma cruzada, nós vamos ter que x vai ser igual a 6.480 vezes 1.000. E nós vamos ter que, nesse paralelepípedo, cabe, então, 6.480.000 litros. Essa daqui é a nossa resposta. É muito pouco provável, mas pode ser que na sua prova também caia algo a respeito de calcular o volume do cilindro, que é um dos principais sólidos geométricos que nós temos no nosso dia a dia. E para calcular o volume de um cilindro, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. Nós vamos ter que o volume de um cilindro vai ser π vezes a medida do seu raio ao quadrado vezes a sua altura. Então, como exemplo, pessoal, nós vamos calcular o volume desse cilindro. Nós temos aqui que a sua altura ela tem 8 centímetros e o seu raio ele tem 3 centímetros. O exercício também pediu para a gente considerar π como sendo igual a 3. Então, basta substituir os valores na fórmula. Se o volume de um cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a sua altura, substituindo os valores na fórmula, o volume desse cilindro vai ser 3. Nós estamos considerando π como sendo igual a 3, vezes o raio ao quadrado, o raio é 3 centímetros, vezes a medida da sua altura, que é 8 centímetros. Então, vai ficar 3 vezes 9, que é 3 ao quadrado, né? Vezes 8. Fazendo essas multiplicações, 3 vezes 9 vezes 8, isso vai dar 216 centímetros ao cubo. Esse daqui vai ser o volume desse cilindro. A primeira questão diz assim: a preocupação com a escassez de água no futuro tem feito com que algumas empresas produtoras de alimentos tentem reduzir o desperdício de água nas suas produções. A imagem mostra o gasto atual de água para produzir 1 kg de manteiga. Então, nós temos aqui que para produzir 1 kg de manteiga é gasto 18.000 litros. E a questão quer saber, esse volume de água em metros cúbicos é igual a... Então, pessoal, para resolver essa questão, basta a gente se lembrar que em 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. E nós queremos saber aqui, então, nós vamos resolver como na regra de 3, quantos metros cúbicos tem em 18.000 litros. Então, basta a gente resolver essa regra de 3 fazendo uma multiplicação de forma cruzada. Então, vai ficar assim, 1 vezes 18.000, que dá 18.000. E x vezes 1.000, que dá 1.000x. Vamos isolar o x e vamos passar esse 1.000 que está multiplicando x para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 18.000 dividido por 1.000. Eu posso cortar esses 3 zeros aqui de cima com esses 3 zeros aqui de baixo. E nós vamos ter, por fim, que x vai ser igual a 18 dividido por 1. E 18 dividido por 1 é 18. E nós vamos ter como resposta aqui final 18 metros cúbicos. Gabarito aqui dessa questão, letra A. Vamos então resolver aqui mais uma questãozinha que caiu no Enseja nos anos anteriores. A questão diz assim: a piscina de um condomínio tem a forma e as dimensões em metro mostradas na figura e encontra-se vazia. Para encher a piscina, o síndico contratou uma empresa que vende água potável ao custo de R$ 5,00 o metro cúbico. A empresa entrega água em caminhões-pipa. O síndico comprou o volume de água correspondente a um caminhão, que é vendido a R$ 90,00, mas não sabia se seria suficiente para encher a piscina.
Na situação descrita, a quantidade de água adquirida foi... Então, pessoal, para a gente resolver aqui essa questão, nós vamos utilizar aqui dois passos. Primeiro, nós vamos calcular o volume da piscina e depois nós vamos calcular o volume de água que cabe em um caminhão. Aí nós vamos descobrir se a quantidade de água que o síndico comprou é suficiente. Então, primeiro vamos calcular o volume da piscina. O volume dessa piscina vai ser a multiplicação entre a medida da sua base, a medida da sua largura e a medida da sua altura, conforme nós aprendemos. Então, basta calcular quantos que é 2 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Então, essa piscina ela tem aqui um volume de 16 metros cúbicos. Agora, nós precisamos calcular o volume de água em um caminhão-pipa. Foi informado aqui pela questão que o volume de água correspondente que cabe em um caminhão-pipa é vendido a R$ 90. E foi informado também que cada metro cúbico custa R$ 5. Então, para a gente descobrir o volume de água nesse caminhão, basta a gente calcular quantos que é 90, que é o preço total do volume que cabe nesse caminhão-pipa, dividido aqui pelo preço do metro cúbico de água, que é R$ 5. Assim, nós vamos descobrir que nesse caminhão-pipa tem um volume total no seu reservatório de 18 metros cúbicos. Agora, a gente consegue responder a pergunta aqui. Como esse caminhão-pipa ele tem 18 metros cúbicos de água e a piscina ela tem 16 metros cúbicos de água, nós vamos conseguir responder, então, que a quantidade de água que foi adquirida ela é suficiente para encher a piscina e ainda vão sobrar para a gente, pessoal, 2 metros cúbicos de água. Por isso que a nossa resposta aqui vai ser a letra A. A quantidade de água adquirida foi suficiente para encher a piscina e ainda restaram 2 metros cúbicos de água. Para finalizar a nossa aula, nós vamos resolver aqui mais uma questãozinha. Diz assim: uma caixa d'água de um estabelecimento comercial possui formato retangular e capacidade de 5.000 litros. O dono do estabelecimento precisa trocá-la por uma caixa com a mesma capacidade. Ao observar os modelos disponíveis, constatou que eram todos de formato retangular e possuíam 2,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Dessa forma, o dono do estabelecimento deverá comprar uma caixa d'água com altura em metro igual a... Para resolver essa questão, nós precisamos seguir dois passos. Primeiro é a gente converter 5.000 litros para metros cúbicos. Depois, a gente precisa calcular, então, a altura necessária dessa caixa d'água. De forma bem prática, pessoal, para a gente converter de litros para metros cúbicos, basta dividir por 1.000. Então, fazendo aqui, 5.000 dividido por 1.000, nós vamos encontrar aqui 5 metros cúbicos. Esse daqui é o volume dessa caixa d'água, em metros expressos em metros cúbicos. Agora, basta a gente calcular, então, a altura necessária da caixa d'água. Como que a gente vai fazer? Eu sei que o volume vai ser a base vezes a largura vezes a altura. Então, o volume aqui, ele tem que ter 5 metros cúbicos. A medida da base ou comprimento tem que ser de 2,5 metros. A largura de 2 metros. E a minha altura eu quero descobrir. É o que eu estou procurando aqui resolver e encontrar nessa questão. Vou passar aqui para cima para a gente continuar essa resolução. Então, nós vamos ter que 5 vai ser igual a 2,5 vezes 2, que também é 5, vezes a altura. Vai ficar, então, que 5 vai ser igual a 5H. Para descobrir a altura,
Basta então passar esse 5 que tá multiplicando para o outro lado dividindo. Então vai ficar 5 dividido por 5. Nós vamos encontrar aqui que a altura da caixa d'água que esse dono do estabelecimento deve comprar é de 1 metro. Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra B. Então vejam só que podem cair vários tipos de problemas. Ele pode te dar o volume e as outras dimensões e pedir para você calcular a altura, ou ele pode te dar as dimensões e pedir para você calcular o volume. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha, tenham conseguido entender a resolução aqui dos exercícios, tenham aprendido a calcular o volume do cubo, do paralelepípedo. Se ficar com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Eu também vou deixar aqui alguns exercícios para vocês estarem praticando. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.